dia a todos. Estamos todos bem nesta manhã? Está tudo bem? Comeram muito? Se calhar um bocadinho mais, não é? Mais que a conta. Agora durante o próximo ano vamos perder tudo aquilo que ganhámos no Natal, pode ser? Eu convido os irmãos a ficarem de pé e a abrir as Bíblias em Mateus. O Evangelho de Mateus, vamos abrir no capítulo 1. E vamos ler o versículo 20 e 21. Mateus 1, versos 20 e 21. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Sabem que o nome Jesus... ele vem do hebraico Yahvé, e Jesus significa Yahvé salva, e o seu nome Jesus está ligado à missão que ele veio fazer. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, e foi para isso que Jesus veio. Amém? Nós celebramos esta quadra natalícia, mas o verdadeiro significado do verdadeiro Natal é Jesus veio para salvar nós pecadores. Amém? E que nós possamos sempre meditar e pensar, não apenas na quadra do Natal, mas todos os dias e a cada momento, que Jesus veio com um propósito de salvar aqueles que se haviam perdido. E nós estávamos perdidos, e graças a Deus que agora o Senhor, Ele nos encontrou. Não fomos nós que o encontramos, foi Ele que nos encontrou. Amém? E graças a Deus podemos nos gloriar que podemos celebrar um verdadeiro e um genuíno Natal. Amém? Mas todos os dias, não só no 25 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor amado, nós nesta manhã louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, que éramos miseráveis pecadores, Senhor, e somos. E, ó Deus Santo, Tu te compadecestes de nós, estendeste a Tua misericórdia sobre nós, alcançando-nos, Senhor, a cada um de nós, pelo amor do Teu Filho Jesus, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Nasceu como homem, Senhor, viveu como homem, a sua carne, Senhor, sofreu todas as provações e tentações como o homem comum, mas graças Te damos, Senhor, porque Ele também é Deus e porque, Senhor, além de morrer, Ele ressuscitou e está sentado à Tua destra, Pai, entronizado nas alturas, Pai, e agora Ele é o nosso advogado. Ó Deus Santo e Deus amado, ó Senhor de toda a glória, muito obrigado, Senhor, pela obra redentora, pela obra, Senhor, de salvação que Tu fizestes para todos nós. Nós Te glorificamos nesta manhã, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de todo o louvor e de toda a adoração. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com cânticos.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és
Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor, não é? Sabem, à porta, não sei se vocês repararam, está lá um versículo. Alegrei-me quando me disseram... Estamos alegres esta manhã? Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o melhor sítio onde nós podemos estar, é na casa do Senhor. Amém? Podemos sentar. Obrigado, Grupo de Louvor. Foram fantásticos. E nós já demos os bem-vindos. Sintam-se em casa, sintam-se em família. E este é um dia especial. E eu queria dar mais uma vez os bem-vindos a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez, não é? E é bom nós estarmos em família e nós estarmos na casa de Deus. Amém? Então, vamos ouvir a palavra de Deus esta manhã. Amém? Eu queria convidar o pastor Miguel e ele vai compartilhar a palavra de Deus connosco esta manhã. Amém. O Senhor é bom? Em todo o tempo Ele é bom. Amém. É com prazer que hoje compartilho a palavra do Senhor convosco. Trago saudações dos irmãos de Faro para a igreja aqui em Loures. Amém. Enquanto nós estamos aqui a louvar o Senhor, os nossos irmãos em Loures também estão lá a ministrar e louvar ao Senhor. Hein? Faro. Agora estou em Loures. Os irmãos em Faro estão lá a louvar ao Senhor também, bendizendo ao Senhor. E graças a Deus por isso, porque a igreja do Senhor não para. Amém? A igreja do Senhor é do Senhor. E Ele cuida da sua igreja. Amém? E enquanto eu estava nesta semana a orar ao Senhor o que falar hoje, porque eu pensei, bem, como hoje também é uma apresentação de uma criança... Por vezes, nessas apresentações, fala-se muito dirigido para os pais, não é verdade? E a igreja fica um pouco fora da administração da palavra. Mas eu estava a orar e fui levado àquela época que nós estamos a viver, a época do nascimento de Jesus. E nada como falar sobre Jesus como nosso exemplo. Ele é nosso exemplo para todas as áreas da nossa vida. Seja para o nosso trabalho, seja para o nosso ambiente familiar, seja para o nosso ambiente de relacionamentos entre os nossos amigos. Ele é o nosso exemplo para toda e qualquer área da nossa vida. Amém? E nós precisamos de olhar para Ele, principalmente nesta altura em que a nossa vida parece que levou um stand-by, levou uma paragem ou um abrandamento. Porque todos nós vivíamos uma vida acelerada em 1999, 2000, 2001, 2002, parece que foi tudo acelerando até chegarmos a 2019 e entramos em 2020 todos acelerados. De repente... nos confrontamos com uma pandemia que nos atirou para dentro de casa e todos tivemos que abrandar com travão, não é? E fomos todos colocados nas nossas casas para podermos parar, refletir, e espero que este tempo em que nós fomos colocados de alguma forma em stand-by, ou as nossas vidas foram abrandadas, que possamos aprender a meditar um pouco mais e tentar tirar algumas conclusões para a nossa vida. Não existe nada mais trágico do que nós vivermos uma vida sem sentido. Vivermos nesta terra sem um propósito. Vivermos nesta terra sem sabermos o que é que Deus deseja para nós. Há muitas vidas que estão vivendo simplesmente a sua vida sem qualquer propósito. Estar aqui na terra ou não estar aqui na terra dá-lhe igual. Alguns até dizem, eu quero deixar esta vida. Todos nós, de alguma forma, devemos procurar em Cristo o sentido para a nossa vida. Temos que procurar em Cristo o sentido da nossa vida. Não podemos viver uma vida sem sentido. Quando eu entrei no comboio para vir para Loures,
havia um sentido. Não é? Todos nós temos que apanhar o comboio da vida. E caminhamos nesse sentido. Não andamos a vaguear. Andamos com um alvo, um objetivo. O meu objetivo era chegar a Loures o mais depressa possível. Por vezes o comboio até parou, ficou parado, e o senhor até disse, vamos ficar na estação 3 minutos. Epá, aqueles 3 minutos eram uma eternidade. Nunca mais vi o comboio começar a andar outra vez, não é? Mas por vezes é necessário parar, porque às vezes vêm outros comboios em sentido oposto, a linha está ocupada, e temos que esperar que o outro passe, não é? Mas nós, sem dúvida nenhuma, temos que ter sentido na nossa vida. E o melhor sentido que nós encontramos é em Cristo Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de viver aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Nós começámos a cantar Reina em mim. As palavras que muitas vezes nós cantamos por cantar. Mas temos que começar a cantar com o sentido de que realmente aquilo que nós estamos a cantar é aquilo que nós queremos viver. Reina em mim. Mas muitas vezes nós deixamos que Deus reina na nossa vida ao domingo, mas no resto da semana não deixamos. Deus, deixamos que Ele tenha sentido para a nossa vida e dirija a nossa vida ao domingo. Talvez até ao sábado nós deixamos que o Senhor seja o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida, mas no resto dos dias vivemos a nossa vida como se não fosse assim. É frustrante, é triste viver uma vida sem sentido. Há algum tempo atrás, quando nós viemos cá, foi em julho, agosto, foi uma situação de uma pessoa ser tirada daquela ponte abaixo. A vida perdeu o sentido quando aquela pessoa, não sei se foi um homem, se foi uma mulher, se tirou daquela ponte e quando também se soube que algum tempo antes outra pessoa tinha feito isso. Espero que mais ninguém tenha feito. As pessoas andam sem sentido. Os suicídios, as mortes, ou até mesmo nós deixamos-nos ir vivendo. Mas a vida não é para ir se vivendo, é para se viver. E viver o hoje, não é o amanhã, nem o ontem, é o hoje, porque a única coisa que nós temos agora é o agora. E agora é momento de nós louvarmos, adorarmos a Deus com toda a nossa intensidade, porque nós não sabemos se o amanhã virá. Nós andamos nesta situação de pandemia que uma pessoa de repente nunca foi tão mau ser positivo, não é? Agora ser positivo é mau. Eu já tive pessoas positivas à minha frente, com uma boa distância, claro. Outras não sei. Mas graças a Deus, no meio de todas as situações, Deus tem guardado. Olha, eu vou-vos dizer, até agora não fiz nenhum teste para saber se estou positivo ou negativo. Trabalho na área da saúde, nunca tive nenhum sintoma, nada. Porque eu acredito que o Senhor guarda. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Podia fazer. Posso fazer, com certeza que posso. É só ir lá ao gabinete, falar com um enfermeiro, quem estiver na área das doenças respiratórias, dizer, olha, quero fazer o teste. E fazem o teste na hora, passa à frente toda a gente. Mas graças a Deus, Deus tem guardado, protege-me, assim como vocês devem se proteger, não é? Fazer o que podem fazer, higienizar as mãos, distanciamento e tudo mais. Devemos fazer tudo isso. Mas o Senhor guarda as nossas vidas, o Senhor dirige o nosso viver, porque Ele é o Rei do nosso viver. Amém? Ele deve dirigir todo o nosso viver, assim como os pais, não é? Devem ter o Senhor como Rei na sua família. Os patrões devem ter Ele, o Senhor, como Rei da sua vida. Os empregados devem ter Deus como Rei da sua vida e deixar que Ele governe toda e qualquer área do nosso viver. Porque quando Deus governa, quando Deus reina, quando Deus dirige, Ele dirige e dirige bem. Amém? Eu quero-vos trazer algumas considerações que estão em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. E enquanto vocês abrem a vossa Bíblia, eu vou beber um golo d'água.
Deus dirige bem a nossa vida. Hebreus capítulo 12 diz: portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, vidas que são exemplo da fé, e está a falar sobre Hebreus capítulo 11, deixemos tudo aquilo que nos embaraça, deixemos tudo aquilo que nos prende, deixemos tudo aquilo que nos retém de ser o que Deus deseja que nós sejamos. E o pecado que nos envolve tão de perto. E corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Os tempos não são bons, pois não? Por isso nós temos que correr com perseverança. A carreira que nos está proposta. Não somos obrigados a correr a carreira com Cristo Jesus, mas ela nos foi proposta. Olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação e vindo aceitar-se à direita do trono de Deus. Em primeiro lugar, quero falar de uma das verdades importantes que nós temos na nossa caminhada com Cristo. A vida com Cristo é uma corrida. É uma maratona. Para alguns, é uma maratona bem curta. Porque há pessoas que aceitam Cristo e passado 2 ou 3 minutos, 3 ou 3 dias, 2 ou 3 semanas, 2 ou 3 anos, 2 ou 3 décadas, são chamados para a presença de Deus. Há pessoas que aceitam Cristo e depois elas vão para a glória, para a presença do Pai. Mas para muitos é uma corrida. Nós temos aqui exemplos de alguns irmãos que a sua corrida se calhar já vai de 40, 50 anos com o Senhor. É uma corrida em que todos os dias nós levantamos e meditamos na palavra do Senhor e oramos e falamos com o Pai e o Senhor nos ministra, e o Senhor nos ensina e estamos a caminhar com Cristo. Temos altos e baixos da nossa vida. Todos os dias vestimos os calções, vestimos a camisola, calçamos os ténis e corremos esta corrida com Cristo Jesus. É uma maratona. E para esta maratona, nós não podemos levar bagagens pesadas. Se vocês forem olhar para as pessoas que estão a correr às vezes nas ruas, até às vezes debaixo de chuva e de frio, eles vão o mais leve possível, com menos roupa possível. Porque é uma maratona. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, precisamos nos despojar de todas as coisas que nos prendem, que nos amarram, que nos fazem ficar pesados. Imaginem um corredor ir correr com uma daquelas malas pesadas de fazer aquelas caminhadas pelas montanhas. Coitado daquele homem, coitado daquela mulher. A nossa corrida cristã, nós temos que libertar de todo o pecado, de todas as coisas. Ainda me lembro daquela pregação que quando a Vitória nasceu, preguei em Loures, né? E eu amarrei a uma mala, não sei se alguns de vocês se lembram, eu me lembro muito bem, algemei-me a uma mala. E nós muitas vezes andamos com estas malas na vida, cheias de rancor, cheias de mágoas, cheias de situações na nossa vida que nos impedem de correr uma corrida com o Senhor. E nós precisamos nos libertar de todas estas situações que nos prendem, que nos impedem de correr uma vida frutífera e abençoada no Senhor. A falta de perdão, os mimimis cristãos, aquelas vezes, até tradições cristãs que não estão baseadas na palavra do Senhor, em que a palavra do Senhor deve ser a nossa única regra de fé e prática. É aqui está baseado o que nós devemos e nós não devemos viver, como não devemos viver, como devemos e como não devemos viver. Este é o manual que Deus deixou para nós. E todas as coisas que Deus fala na sua palavra que nós precisamos largar para que possamos correr esta maratona bem corrida. Porque senão vamos ficando para trás. E com certeza na nossa corrida com Cristo, muitos de nós já vimos algumas pessoas ficarem para trás. Porquê? Porque não quiseram largar coisas que era necessário largar.
ficaram agarradas a pedras, ficaram agarradas a tijolos, ficaram agarradas a situações da vida que fez com que elas fossem ficando cada vez mais para trás. Nós precisamos largar de tudo o que possa ser pesado, todas aquelas coisas que nos impedem de caminhar uma vida frutífera com o Senhor. Mas há coisas que eu não quero largar. Irmão, o Senhor não obriga ninguém. Mas esta é uma corrida que nos foi proposta. E nós precisamos de livre e espontânea vontade. Se queremos e dizemos que o Senhor reina em mim, Ele vai dizer: Miguel, há esta coisa e aquela coisa que eu não quero que tu uses nesta corrida. E a minha vontade deve ser: Senhor, seja feita a tua vontade. E eu tenho que fazer o quê? Arrancar tudo aquilo que me impede de correr essa corrida. E o Senhor só pede para tirarmos coisas que não sejam boas para nós. Tudo que é bom para a nossa vida, Ele diz: isso pode ficar. Isso pode ficar. Porque isso é bom. Vai fazer falta mais à frente na tua vida. Amém? E esta corrida deve ser corrida com resistência, com persistência. Porque facilmente nós encontramos várias situações na nossa corrida que nos dizem: faz assim, faz assado. Olha, e que tal vires aqui um bocadinho mais para este lado? Ou mais para aquele lado. Olha, faz desta maneira, faz daquela. E no meio do cristianismo nós encontramos tantas coisas que por vezes nos dizem para vivermos desta maneira ou daquela. Mas nós devemos comparar tudo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, temos que colocar os nossos olhos em Jesus. O que é que se costuma dizer a uma criança que vai aprender a andar de bicicleta? Olha para a roda? Olha para onde? À frente. Porque se ela olhar para a roda e vai ao chão, nós temos que olhar para onde temos que olhar. E nós temos que olhar para quem? Jesus, que é o nosso exemplo. Eu vou olhar para o pastor. Devemos olhar para o pastor, devemos olhar para o irmão este ou o irmão aquele. Sim, também como exemplo. Mas principalmente para Cristo Jesus. Porque seja qual for o irmão falha, eu falho. Todos os líderes, por mais sucesso que tenham, todos eles falharam. Nós admiramos, o irmão não sei das quantas, tem uma igreja enorme, com muitos irmãos lá a reunirem 5 mil, 10 mil pessoas, a congregarem naquela igreja. Ele tem muito sucesso, mas no meio daquele sucesso todo, houve muitos erros que foram cometidos. Todos nós, como eu costumo dizer em Faro, temos telhados de vidro. Eu não sei se o meu é mais fino que o vosso, mas todos nós temos telhados de vidro. Eu nunca farei isto ao meu filho. Já falando também para pais. Há pais que têm telhados de vidro muito fininhos e há pais que têm telhados de vidro mais grossos. Não há pais perfeitos. Não há homens perfeitos. E agora as irmãs diziam assim: amém. E eu dizia: e não há mulheres perfeitas. E os homens diziam: não há. Não há homens perfeitos, não há mulheres perfeitas, não há crianças perfeitas, não há ninguém perfeito. Perfeito só há um: Jesus Cristo. E é Ele que nós temos que olhar como exemplo, como referencial para a nossa vida. Por isso não podemos de maneira alguma tirar os nossos olhos de Jesus. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, o que é que aconteceu? Naufragou. Até que ele, no meio daquele... Eu não sei se ele disse alguma coisa, mas com certeza com o seu pensamento ali a cair, Jesus percebeu que aquele homem tinha que ser tirado da água, não é? Mas muitas vezes nós estamos na vida assim, e Jesus vem ao nosso socorro. Por isso nunca tiremos os nossos olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor, aquele que nos atrai com o seu infinito amor. Não tiremos os nossos olhos de Jesus.
Podemos olhar às vezes uns para a vida dos outros como exemplo. Olha, aquele irmão é exemplo naquela área. Olha, naquela área já não é tanto. Todos nós somos assim. Eu posso ser exemplo em algumas áreas, posso não ser exemplo em outras áreas. Mas o maior exemplo em que não há defeito algum é Jesus Cristo. Terceiro, Jesus é o nosso exemplo e nosso companheiro. Nesta corrida, ele não correu a corrida e está lá sentado à espera que nós cheguemos. Ele é o nosso companheiro nesta corrida. Ele corre ao nosso lado. Quando nós até podemos chegar a estar deitados num leito, numa cama de um hospital, Ele está ali ao nosso lado. Ele está a dar a mão. Quando nós passamos por momentos de enfermidade, Ele está ali conosco como nosso companheiro. Podemos estar no mais alto sucesso da nossa vida e Ele está lá como nosso companheiro. Em todos os momentos, Jesus é o nosso companheiro. Ele não nos deixa. É verdade, muitas vezes nós deixamos Ele, não é? Nós às vezes queremos, Senhor, aqui não. Fica aí sossegadinho um bocadinho, eu vou só ali um bocadinho e já volto. Só que o já volto às vezes não acontece. Não é? Nós já com certeza já temos visto alguns que eu daqui a uns anitos eu vou gozar a minha vida, e daqui a uns anitos eu volto outra vez para a casa do Senhor, eu volto outra vez para a igreja, eu volto a estar no relacionamento com os irmãos. Agora eu tenho 18, 19, 20, 30 anos, eu quero gozar a minha vida e eu vou fazer a minha vidinha e depois, daqui a uns tempos, como Jesus não vem tão cedo, não é? Depois eu volto. Ninguém sabe o dia nem a hora. É verdade que os nossos irmãos na igreja primitiva já estavam à espera que Jesus viesse há algum tempo, não é? Passado 2000 anos, ainda estamos à espera da volta de Jesus. Alguns irmãos perguntam, mas com estes sinais todos, será que Jesus está a chegar? Eu digo, não sei. Eu não posso dar a certeza de uma coisa que não tenho a certeza. Mas há sinais que estão aí. Agora, se Jesus vai demorar mais 5 ou 10 ou 15 anos, eu não sei. Agora, eu também não sei qual é a hora em que eu vou me encontrar com Ele. Se eu estiver à espera do momento em que Jesus vai voltar, é uma coisa. Agora, qual é o momento em que eu vou me encontrar com ela? Eu devo estar preocupado mais com isso. Porque hoje eu não sei se eu chego a casa. Eu daqui a pouco vou fazer uma viagem para o sul. E eu não sei se chego a casa. Não tenho isso de seguro na minha mão. Algum de vocês tem a certeza que hoje vai almoçar? Eu só sei que na última vez que nós fomos para o Algarve, na autoestrada, passou um carro a alta velocidade, de repente o para-choques sai fora. Era só carros a desviarem-se do para-choques. Um para-choques. O que é um para-choques? Um para-choques na autoestrada, a alta velocidade, pode ser bastante perigoso. Pode se tornar um perigo. Por isso nós nunca sabemos o que pode acontecer. Porque a vida não está nas nossas mãos. Por isso nós estivemos a pensar, quando é que o Senhor virá? Nós não podemos saber. Mas também não sabemos o dia em que nós podemos nos encontrar com o Senhor. Quem sabe, poderá ser hoje. Pode ser hoje que o Senhor venha buscar a sua igreja, como pode ser hoje que o Senhor venha buscar-me a mim. Porque nenhum de nós tem a vida nas mãos. Quantas pessoas faleceram nesta situação do Covid que não estavam à espera? Quantas pessoas faleceram de outras situações, de outras doenças, que agora não se falam delas, que parece que deixaram de existir? Que estavam à espera e tinham planos, com certeza, de daqui a 20 anos fazer isto, ou daqui a 30 anos fazer aquilo, ou de passar o Natal com a família este ano. Estavam a projetar, olha, este ano vou passar férias ali e acolá, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e não chegou a concretizar-se. Se calhar vocês têm planos agora de 2022. 2022 eu gostava de passar férias na Ilha da Madeira. Vamos dinamizar a nossa economia nacional, não é? Este ano, em vez de eu ir para outro país qualquer, eu vou aos Açores, passar férias no nosso próprio país, dinamizar o turismo nos Açores. Mas no meio do percurso, muitas coisas poderão acontecer. E no meio desta corrida, o Senhor é o nosso companheiro.
Em todos os momentos, Ele é o nosso companheiro. Ele é nosso companheiro como patrões, como empregados. Ele é nosso companheiro como pais. Ele é nosso companheiro como qualquer área que nós façamos e vivamos e trabalhemos. Ele é o nosso companheiro. E é bom que esteja a ser um bom companheiro, que nós deixemos Ele ser um bom companheiro. Amém? Jesus Cristo, Ele assumiu o compromisso de fazer a vontade de Deus. Infelizmente, como líderes, muitas vezes encontramos mais pessoas envolvidas do que pessoas comprometidas. Isto é uma coisa que nós temos na liderança lá em Faro, temos sentido que há muitas pessoas comprometidas, mas muitas pessoas envolvidas, simplesmente. E desejamos que os envolvidos se tornem cada vez mais comprometidos. Porque Jesus foi e deve ser nosso exemplo do ser humano mais comprometido com o propósito da sua vida. Nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Homens e mulheres comprometidos na educação dos filhos. Homens e mulheres comprometidos a trabalharmos e sermos bons trabalhadores no trabalho onde nós estamos. Sermos os melhores no nosso trabalho. Sermos os melhores em qualquer área que nós estejamos a fazer. Os melhores na condução. Eu, por vezes, não sou. Às vezes apetece-me apitar. E alguns até merecem uns bons apitanços. Aí, no outro dia estava a voltar de Faro. Foram 2 no mesmo domingo. Foi como é que foi, Guilherme? Um ultrapassou-me pela direita, onde não havia espaço para ultrapassar. Entrou na paragem do autocarro e pumba! Toca a passar. Eu deu vontade de apitar. Porque na paragem do autocarro é para o autocarro parar, não é para fazer ultrapassagens. Não é? A seguir de uma rotunda, quando deve entrar um carro, entraram 2. Eu e o outro ao lado. Eu, oh Deus, deu-me vontade de tanto apitar, mas eu acho que não apitei, pois não, Guilherme? Deu-me vontade de tanto apitar e continuar lado a lado com o carro ao lado e ver quem é que vai ganhar a corrida. Temos pessoas comprometidas com o Evangelho, com a vontade de Deus, que assim como Jesus Cristo foi. Em segundo lugar, neste exemplo, como Jesus, nosso companheiro e exemplo da nossa vida, Ele cumpriu a vontade de Deus. Estamos nós a cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas? Estamos nós a viver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas? Estamos a viver da forma como Deus deseja que nós vivamos a nossa vida? Eu acho que este tempo de pandemia nos deve levar a muitas ponderações e muitas meditações. Há quem diga que isto foi muito bom para os governos de todos os mundos, de todo o mundo. Esta pandemia fez muito bem. Mas também fez muito bem à Igreja de alguma maneira, porque nos deve levar a ponderar. Porque com a aceleração que nós estamos, não pensamos. Com a aceleração que nós vamos vivendo, temos culto, não sei quantos, e mais esse culto, e mais aquela coisa, e temos mais isto para fazer, e mais aquilo para fazer, e andamos na nossa corrida, o Senhor faz-nos parar. E ao pararmos, nós temos que ponderar. Porque já não temos mais nada para fazer. Fomos colocados dentro de casa fechados. Agora é que já podemos sair mais, não é? Mas fomos colocados em casa para pensar. E é bom que nós aproveitemos estes tempos para pensar. Não ficarmos passivos. Mas pensar. O que é que Deus quer falar à minha vida? O que é que Deus quer para a minha vida? De certeza que Ele quer que eu me posicione de forma diferente. De certeza que Ele quer que eu me posicione no propósito dEle. Porque se calhar eu estava a viver um pouco além ou um bocadinho ao lado do propósito dEle para a minha vida. Se calhar eu estava muito acelerado. Nada como nós estarmos no tempo de Deus, no lugar de Deus, a fazer o que Deus quer. Mas tem que ser no tempo certo, no lugar certo, na hora certa, tudo certo. Não podemos estar acelerados demais, nem atrasados demais. Não podemos estar num lado quando Deus quer que estejamos no outro. Temos que deixar que Deus nos posicione, nos coloque, nos atrase por vezes, para que nós possamos estar no lugar certo, na hora certa. Para estarmos no momento exato para fazermos a vontade de Deus para a nossa vida.
Só então seremos felizes. Jesus não improvisou, não deu um jeitinho. Por vezes nós somos peritos como portugueses a dar um jeitinho, não é? Às coisas. Mas Jesus não deu jeitinho. Ele até teve uma vontade. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, como é que ele falou? Seja feita a tua vontade. Senhor, Deus, não me apetece muito ir à cruz. A quem é que apetece ir à cruz? Sejamos verdade. Quem de nós temos vontade de morrer para nós próprios? Qual de nós poderá dizer que eu não quero fazer a minha vontade? Eu, por vezes, quero fazer a minha vontade. O eu, por vezes, vem cá de cima. O eu precisa morrer todos os dias para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. O eu de Jesus queria vir ao de cima, mas ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. E ele foi fiel até ao fim. Nesta maratona de Jesus, ele foi fiel ao Pai até ao fim. Que nós possamos ser como ele foi, fiel até ao fim. Fiéis até ao fim. Não possamos caminhar por atalhos, mas fiéis até ao fim. Pois a vontade de Deus para nós é, conforme diz em Jeremias 29, capítulo 11, eu bem sei os pensamentos, os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Vamos ver quais são os planos que Deus tem para as nossas vidas? Os planos de Deus para as nossas vidas são planos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos de Deus são bênção para a nossa vida. O plano de Deus para Jesus foi bênção para a sua vida e para a nossa vida. Que nós possamos deixar que Deus governe todo o nosso viver. Uma mente renovada, conforme diz a palavra, transformar a nossa mente, conforme fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que possamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A caminhada, esta maratona, não é fácil. No princípio da conversão dos meus pais, em 1979, nós viemos de uma família em que Satanás governava e dirigia a nossa família. A minha mãe conversava com o dito cujo e havia planos para destruir-nos todos a nós e matar-nos todos a nós, e hoje não estaríamos vivos. Que o plano de Deus, do plano de Satanás era matar-me a mim, o meu irmão, matar o meu pai e depois matar-se a ela. O plano de Satanás era um plano de destruição. Não foi fácil, minha mãe disse, agora é que vai ser tudo bom. E a irmã que levou ela a Jesus, ou que ajudou na conversão a Jesus Cristo, ela disse, não, agora é que as lutas começam. Porque nestas lutas nós começamos a caminhar numa maratona diferente. E esta maratona é uma maratona difícil. É uma maratona com lutas, com provas, com obstáculos, com situações do caminho, por vezes, agora é por aqui, é por acolá. Mas temos sempre a companhia do Espírito Santo. Temos sempre o curador. Nós temos sempre o libertador. Nós temos sempre aquele que nos ampara. Aquele que quando aleijamos, Ele nos levanta. Ele cura as nossas feridas com o seu óleo. Ele vem com o seu auxílio e nos faz, e por vezes até nos levanta e nos leva ao colo. Enquanto que no outro lado nós tínhamos sempre aquele a empurrar-nos para o chão, dizer tu não vales nada, tu não és ninguém, tu não podes, tu não consegues, tu não vais lá, não vale a pena, desiste da vida, desiste de tudo, não vale a pena. Tanto que muitos têm ouvido e têm obedecido essa voz com Cristo.
Nós estamos a caminhar e a lutar e a batalhar e tudo mais. E Ele diz, tu consegues, tu chegas lá, bora, vamos lá, eu estou contigo. E depois temos irmãos e irmãs, não é? Porque Deus dá-nos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado a dizer, tu consegues, tu vais lá, vamos juntos, vamos caminhar. Eu dou aqui uma mão, eu dou uma mãozinha, bora lá. Alguns até dão um empurrãozito, não é? Mas vamos lá. E voltando a falar para os pais, é bom que os pais estejam perto de outros pais, porque não há pais perfeitos. E há alturas da nossa vida que, como pais, nós precisamos de outros pais para pedir auxílio e ajuda, a dizer, olha, estou a passar esta dificuldade com o meu filho, agora como é que é? Tu tens mais experiência, não é? Bruno, já tens uma filha mais crescida, como é que é? Agora tenho ali a Vitória, que é mais novazita, como é que tu conseguiste ter esse sucesso? De conseguir educar a Tatiana bem no caminho do Senhor, toca ali tão bem, serve ao Senhor, fiz isto assim, olha, deu certo assim. Eu também vou fazer igual. Porque Deus dá-nos irmãos e irmãs para nos ajudar nesta caminhada com Cristo Jesus. E graças a Deus por esses irmãos e irmãs. Há uma música do irmão, eu penso que é Asaf Borba, que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Que seria da nossa vida sem ter estes irmãos e irmãs que são Cristo na nossa vida? São pessoas que estão ali para nos edificar, nos levantar. Pessoas para dar uma palavra de entusiasmo, de edificação. Porque da nossa boca não pode sair água amarga e água doce. Da nossa boca deve sair água doce. Irmão, tu consegues? Bora lá! Não fiques aí em casa, vamos lá à casa do Senhor, louvar ao Senhor. Tu consegues. Mas eu já estou tão cansado. Já me dói aqui e acolá, mas bora lá. O Senhor levou as nossas enfermidades e mesmo que essa enfermidade não vá, bora lá que o Senhor está lá a nos ajudar. Não é? Há pessoas que nós vemos Deus a serem curadas, há pessoas que a gente não vê serem curadas por mais que se ore. Faz mal, mesmo com dores, com tudo mais, nós vamos lá. Nós temos tido alguns irmãos lá em Faro, que eles, no outro dia estava uma irmã a ministrar a palavra do Senhor e estava a dizer, hoje não apetecia nada vir à casa do Senhor. Eu vim com as minhas dores, vim com tudo, mas fui ministrar a palavra do Senhor. E foi à igreja e ministrou a palavra, mesmo com as suas dores, com dores de cabeça, dores disso. E não há aquela dor, aquelas dores de enxaqueca, parece que nunca querem largar. E ela foi e ministrou a palavra do Senhor, mesmo com dores, mas toca lá. Ministrando a palavra do Senhor. Pessoas comprometidas. Não deixam que as limitações da vida os limitem. Porque são comprometidas. Bora lá. O Senhor com certeza passou também por algumas dores. Mas não faz mal. Desculpem lá. Mas dormir como às vezes Jesus dormia. Encostado com a cabeça numa pedra. De certeza que Jesus não acordava como nós dormimos quando levantamos um colchão daqueles picolinhos, ou não sei das quantas, ou aqueles nomes maravilhosos que eles inventam. Nós levantamos daquela que parece que pode vir o que vier, que estamos lá. A Jesus, com certeza, o chão estava um bocado duro hoje. Mas, no entanto, Ele foi, curou, libertou, fez a vontade de Deus. E nós também, porque sabemos que nada há melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus, fazendo a sua vontade. Nesta corrida temos muitos obstáculos, mas sem dúvida que Jesus nos ajudará em todos. Jesus começou esta corrida conosco, não importa há quanto tempo. Alguns, se calhar, foi há 50 anos, outros será há 5 anos, outros terá sido talvez há uma semana, não importa, ou há um dia. Jesus está conosco nesta corrida e Ele não nos abandona. Não tiremos nunca os nossos olhos dele, porque Ele é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Jesus conseguiu, nós também vamos conseguir, porque Ele está a nos ajudar. Amém? Para os pais, já para terminar, visto que hoje também é um dia da apresentação, vou-me dirigir também um bocadinho aos pais, muito rapidamente. A nossa missão como pais, sem dúvida, a Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor. São bênção do Senhor. A nossa missão como pais, sem dúvida, deve ser fazer com que os nossos filhos sejam discípulos de Cristo Jesus.
Não simplesmente mais umas pessoas. Mas a Guilherme e a Vitória, é mais uns quantos para ir à igreja. Dos 50 é mais 2. Pronto, já temos mais 52 membros na igreja. Graças a Deus a igreja está a crescer. Esse não é o propósito. Pais que sejam aqui, que ainda não têm filhos, podem ter. A igreja de Cristo Jesus precisa crescer. Mas mais importante que isso é que os filhos sejam discípulos de Jesus. Comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Jesus. Como pais, nós temos esta missão principal, porque a igreja, a família é o nosso primeiro ministério. O nosso primeiro ministério não é tocar no louvor, o nosso primeiro ministério não é ser diácono ou diaconisa na igreja, o nosso primeiro ministério não é ser pastor na igreja, o nosso primeiro ministério não é tocar ou mexer lá na mesa do som, o nosso primeiro ministério não é liderar os jovens, o nosso primeiro ministério não é ali a cafetaria, o nosso primeiro ministério não é essas coisas, não é ação social, por mais importante também possa ser. O nosso primeiro ministério é a nossa família. E como família, como pais, a nossa primeira função é levar os nossos filhos a serem discípulos de Cristo Jesus. E nesta maratona de fazer com que os nossos filhos sejam discípulos de Jesus, é uma maratona. Ele nos acompanha em todo o tempo e está presente para nos auxiliar. É importante ter às vezes os padrinhos, os tios, os avós, os familiares mais próximos, sem dúvida que é importante. Mas a pessoa mais importante é Cristo Jesus. Porque na hora do socorro, na hora da aflição, quando a criança está doente, quando a coisa não está a correr bem, a gente deve dizer em primeiro lugar: Jesus, preciso de ti. Quando a criança está doente, às vezes com aquelas febres, aquelas cólicas, eu lembro, às vezes o Guilherme e a Vitória tinham algumas cólicas, não é? Eu acho que as outras crianças nunca tiveram, pois não? Não. Os pais estão aqui, os vossos filhos nunca tiveram cólicas, mas não? Em que a gente olha para a criança e nem sabe o que é que há de fazer. A coisa que mais pode fazer é: Senhor, ajuda-me. Porque por vezes tenta fazer com o segundo ou com o terceiro o que ele fez com o primeiro e não dá resultado. Porque cada criança é uma criança diferente da outra. Eu fiz com o Guilherme desta maneira, com a Vitória vai ser igual, vai dar resultado. Não dava, é diferente. Amém? Por isso, no momento do socorro, nós precisamos, em vez de ligar lá: Irmã Rosária, como é que é? Como é que fazia? Não. Oh mãe, oh pai. Senhor, ajuda-me. Ele está com dores. Está com esta situação. Senhor, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Se eu tiver que ir para o hospital, eu vou para o hospital, mas primeiro vou orar. Se eu tiver que levar a criança para ser operada, alguma situação que por vezes possa ter que acontecer, primeiro entrega ao Senhor. Senhor, ela é Tua. Tu deste a mim, mas para eu cuidar, para administrar, porque primeiramente ela é Tua. E no momento de qualquer situação da nossa vida, precisamos buscar orientação e auxílio no Senhor. Pais que aqui estão, os vossos filhos são filhos emprestados. Em primeiro lugar, os vossos filhos são do Senhor. Se calhar estão aqui alguns pais que os filhos já não estão a caminhar com o Senhor ou ainda não são filhos de Deus. Coloquem os vossos filhos nos pés de Cristo. Entreguem-nos a Ele. Senhor, o meu filho José está aos Teus pés. Eu oro por ele, para que um dia ele possa Te conhecer a Ti como Senhor e Salvador. Porque somente Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. A única coisa que nós podemos fazer é clamar ao Senhor: Senhor, por favor, mesmo que os meus olhos não possam ver, mas um dia quando eu estiver lá na glória, eu quero ver o meu filho, eu quero ver a minha filha, eu quero ver os meus netos, eu quero ver a minha família juntamente comigo, louvando, adorando o Teu nome, vivendo lá no céu, adorando-Te a Ti. Mas enquanto temos os nossos filhos aqui na terra, que possamos orar por eles, possamos buscar de Deus orientação, porque só Ele nos pode dizer e orientar como devemos educar da forma mais correta. Amém? Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, e deixo esta palavra para todos nós. Estamos a entrar em 2022. É mais um ano de maratona.
Parece que cada vez os anos andam mais depressa. É verdade. Mas é mais um ano de maratona com o Senhor. E nesta maratona, jamais, em qualquer dia, tiremos os nossos olhos de Jesus Cristo. Porque a tentação de nós tirarmos os olhos de Jesus é grande. Às vezes olhamos para nós próprios e para as nossas mãos. Eu consigo, eu posso. É verdade, nós conseguimos, mas nós podemos com Cristo. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vós e que o ano 2022, eu não sei como é que vai ser, se vai ser melhor do que este ano 2021, se vai ser pior, eu não faço ideia. O Senhor já sabe, porque Ele já lá está. Para Ele não há tempo. Ele já sabe o que é que vai acontecer e o que é que não vai acontecer. Por isso que o ano 2022 seja um ano de bênção sobre as nossas vidas. Que Deus nos guie em todo momento. Nas lutas, nas provas, nas aflições, nos momentos melhores, nos momentos extraordinários. Que Ele sempre esteja no centro da nossa vida. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom. Então, obrigado pela palavra. Eu vou aproveitar numa parte da palavra e eu queria convidar que os irmãos abrissem comigo em Deuteronômio, no capítulo 6. Nesta maratona, sabem, todos nós somos chamados a estar com o André, a Miriam e o Moisés. E eu queria que, enquanto vocês procurassem, porem aqui 2 cadeiras e eles vêm aqui para o pé de mim. Está bem? E o Moisés está a dormir. Pode sentar. Então, sabem, nesta maratona, todos nós somos chamados a ajudá-los nesta corrida, nesta caminhada. Quantos é que são pais aqui? Podem levantar a mão. E a maioria. É uma bênção, não é? Hã? E quem é que é pai emprestado? Alô? Há muitos pais emprestados, não há? Hã? Vocês sabem o que é que eu quero dizer com isto, não é? Há aqueles que puderam ser pais e há aqueles que não puderam ser pais e são pais emprestados. Ou não são? Então, sabem, todos nós somos chamados a ajudá-los nesta maratona, nesta caminhada com Moisés a crescer. E eu vou pegar na última coisa que o pastor Miguel falou, que o Moisés, ainda antes de estar aqui, mesmo na barriga ainda da Miriam, ele já estava a ser treinado para ser um discípulo de Jesus. Porque quando ele estava nos cultos, quando ele estava no louvor, quando ele estava na pregação, ele estava a ouvir. Acreditou nisso ou não? Então, ali a Sara está ali a cozinhar o Davi, não é? É o próximo, não é? É o próximo, mas eles estão a receber. E sabem, é uma responsabilidade muito grande a nossa. Sabem, em Deuteronômio, capítulo 6, quando Jesus ele está a falar com Moisés e ele está-lhe a dar alguns mandamentos. E sabem, a partir do verso 4 diz assim: escute Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Podemos dizer isto, que Ele é o nosso único Senhor? E pais, podemos dizer? Vocês podem dizer que Jesus é o único Senhor? É o único Senhor das vossas vidas? Então Ele diz, verso 5, portanto, ama ao Senhor seu Deus.
devemos amar ao Senhor nosso Deus. Primeiro, Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele é o nosso único Deus. E depois temos que amá-lo com todo o nosso coração. E eles, como pais, têm que passar este amor. Não só têm que ensinar que Jesus, que Deus é o nosso Senhor, mas também que Ele é o quê? Ele tem que amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as nossas forças. Então, é isso que eles têm que passar para o Moisés. Vejam o verso 5. Portanto, ama ao Senhor seu Deus como? De todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E depois agora, vem a seguir. E você, a minha tradução é um bocadinho diferente da vossa. Vai ensinar os vossos filhos, ou vão ensinar os vossos filhos, e vão falar dela, os princípios, a palavra, tudo o que eles aprenderam de Jesus. Quando? Aonde? Quando estiverem sentados em casa, quando vocês estiverem sentados em casa com Moisés, a fazer seja o que for, Moisés é um nome importante, é ou não é? Na Bíblia. Então Moisés tem que saber quem foi Moisés. Ele é Moisés Samuel. Samuel também foi um homem importante, ou não foi? Foi ou não foi, Samuel? Então, olha, ele está... Acontece, não é? Sabem, Samuel foi um homem importante. Ele tem que saber quem foi Samuel. Mas sabem, no nosso nome também está o quê? Está o nome da nossa família. Então ele é Moisés, que foi um homem da Bíblia. Ele tem que saber quem foi Moisés. Ele tem que saber quem foi Samuel. Mas lá no meio está Esteves. Então Moisés tem que saber quem foram os Esteves. Vocês estão a entender ou não? Ou quem são os Esteves, não é? Então vejam a envolvência de tudo o que está à volta deles como casal, como família. Mas também está os Garcias. Não é o casal Garcia também? Não estou a fazer... Mas a família Garcia. Mas sabem, Deus aqui dá uma instrução muito, muito grande para os pais. Verso 7. Vocês têm a responsabilidade de ensinar os vossos filhos. E dela falar, dela ensinar. Aonde? Quando vocês estão assentados em casa. Andando no caminho. Quando vocês estão a andar, quando vocês estão a passear, quando vocês estão a brincar, mesmo, Deus tem que estar presente. Deus tem que estar presente em todas as coisas. Ao deitar, quando vocês deitam o Moisés, mesmo vocês podem pensar que ele não percebe, mas devem orar com ele, porque o seu espírito percebe. Vocês acreditam nisto ou não? O seu espírito está a receber. Então, nós temos que abençoar os nossos filhos. Temos que orar com eles. Ao deitar e ao levantar. Ao deitar e ao levantar, temos que orar com eles. Falar de Jesus. Ensinar Jesus. Em todas as coisas que nós fizermos com Moisés, Jesus tem que estar presente. Deus tem que estar presente. E eu costumo, quando falo com Moisés, lindo! Sabem do que é que eu me lembro? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Amém?
É um pequeno exemplo que eu estou a dar. Vocês estão a entender? Hã? Mas em todas as coisas que nós fizermos, Deus deve estar sempre, deve sobressair, deve estar na nossa vida. E sabem, nós não estamos a ser fanáticos. Vocês estão a entender? Mas pastor, agora em qualquer brincadeira, em qualquer... Sabem, é assim que a criança vai crescer, entender, beber, comer Jesus. Entre aspas, vocês estão a entender o que é que eu estou a querer dizer, não é? Então, eles devem, em todas as coisas, como Deus está a instruir aqui, o seu povo, os pais, que devem instruir os seus filhos. Então, em todas as situações, Deus deve estar lá. Em todas as situações que vocês passarem, Deus tem que estar lá. Amém? Abram comigo em Provérbios, capítulo 22, verso 5. Também conhecemos bem este versículo. Diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Foi escrito por Salomão. E ele sabia aquilo que estava a escrever. Então, ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E sabem, tanto em Deuteronômio como aqui, sabem, não só é importante os pais ensinarem o Moisés, mas também toda a família. Os pais deles, os avós do Moisés, não é? Os tios. Vocês estão a entender? A família toda deve estar envolvida. Os padrinhos, os avós, os bisavós que estão aqui. Toda a família deve estar envolvida na educação do Moisés. Porque, sabem, nisto inclui também a própria igreja. Porque nós também somos família, ou não somos? Então, é uma grande responsabilidade não só para os pais, mas também para nós como família. Os avós, os tios, os primos. Nós que temos Jesus, ele está a concordar comigo. Ele está a concordar comigo. Então, devemos sempre incentivá-los, animá-los, orar por eles e amá-los. E vamos abrir em Lucas no capítulo 2. Quando Jesus foi apresentado. Lucas no capítulo 2. Verso 22. Diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e também foram para oferecer um sacrifício, segundo a lei que está escrito na referida lei, um par de rolinhas e 2 pombinhos. Então vemos que Jesus, ele foi apresentado ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora com Moisés. Apresentá-lo ao Senhor. Entregá-lo ao Senhor. Para que o Senhor o possa abençoar. Para que o Senhor o possa guardar. Para que o Senhor o possa proteger. Então, como lemos em Deuteronômio, como lemos em Provérbios, como lemos agora em Lucas, e podemos ler muitas mais passagens, em que nós temos uma grande responsabilidade como pais. E vocês têm uma grande responsabilidade como pais. E nós como avós, não é? Avós, temos uma grande responsabilidade. Bisavós, tios, primos, já mencionei, não é? Tem aqui uma quantidade de tios e tias. Alô, tias e tios. Levantem lá as mãos. E com certeza que vão
amá-los, que vão protegê-los, que vão dar bons conselhos. E o Senhor os vai abençoar e os vai proteger e os vai guiar em todos os seus caminhos. Amém? Bruno, ajuda-me a puxar isto para ali, o púlpito. Ok. Ele não quer que eu faça força. Já caiu a estrela. Então chegou a vez de entregar o Moisés ao Senhor. Amém? Mas eu queria fazer de maneira diferente hoje. Queria chamar os... Nós somos os pais, não é? Mas queríamos chamar os pais da Miriam também. Se eu estou a dizer que a nossa responsabilidade é grande, é ou não é? Eu queria chamar o avô Barnabé também, está bem? O bisavô, digo. E ali os bisavós também, ali. Eu não sei se conhecem este casal bonito, não. Obrigado. Então, é preciso chamar-te também? Então, eu queria chamar aqui que vocês se levantassem e se pusessem aqui no meio de nós. E os padrinhos também. Podem subir também os padrinhos. Pode segurar. Eu vou pegar aqui nesta beleza. Alô! Que bênção! Que bênção! A família está a crescer logo, mas olha lá. Igreja, podemos ficar de pé? E eu queria que vocês estendessem as vossas mãos para nós abençoarmos não só o Moisés e os seus pais. Amém. Senhor, ó Deus, obrigado por esta manhã nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai Santo, obrigado pela vida do André e da Miriam, Senhor, e entregamos também o Moisés nas Tuas mãos, Senhor. Pai Santo, ó Deus, entregamos a sua vida a Ti, Senhor, para que ele seja um verdadeiro discípulo, Senhor. Pai Santo, para que ele seja um homem, Senhor, segundo a Tua vontade, para que Tu o ajudes, Senhor, na sua caminhada, Senhor, que ele seja, ó Deus, um grande homem, Senhor. Pai Santo, contigo no seu coração, Senhor. Pai Santo, que Tu o ajudes, que Tu o guardes, que Tu o protejas, Senhor, que Tu, ó Deus, faças a Tua vontade na sua vida, Senhor. Abençoa também o André e a Miriam, Senhor, como pais. Pai Santo, a ensinar acerca da Tua palavra, Senhor. Pai Santo, a ensinar os Teus princípios, Senhor, a cuidar deles, Senhor. Pai Santo, abençoa Moisés, Senhor, que os Teus anjos se acampem ao redor dele, Senhor, para o guardarem, Senhor, de todo o perigo e de todo o mal, Senhor. Pai Santo, nós o abençoamos mais uma vez, Senhor, abençoamos toda esta família, Senhor. Pai Santo, os avós, os padrinhos, Senhor. Pai Santo, toda a igreja, Senhor, que tem esta responsabilidade de abençoar, Pai Santo, e aconselhar, Senhor, os seus pais, mas também o Moisés, Senhor. Pai Santo, ó Deus, cuida deles mais uma vez. Guarda-os, Senhor, abençoa-os em todas as áreas, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir à pastora para orar também.
Pai amado, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e, ó Deus, mais uma vez entregamos a vida do Moisés nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela sua vida, Senhor. Eles são, ó Deus Santo, a herança do Senhor para todos os pais. Ó Senhor, que o André e a Miriam, Senhor, eles tenham sabedoria, Pai, para o educar nos teus caminhos, que eles próprios sejam o exemplo, Senhor, seguindo Cristo, vivendo, Senhor, a vida que Tu tens, Senhor, para eles, ó Deus, e abençoando-os em tudo. Ó Senhor amado, é uma responsabilidade muito grande, Senhor, porque nós temos que cuidar, ó Deus, do presente que Tu nos dás enquanto estivermos aqui na terra. Por isso, Senhor, que essa responsabilidade, ela seja, Senhor, tomada, ó Deus Santo, conscientes que não somos perfeitos, mas que contigo nós somos mais que vencedores e que contigo, Senhor, Tu nos ajudarás a cuidar dele. Por isso, Senhor, capacita tanto o André como a Miriam, Senhor, para serem bons pais, ó Deus Santo, e para em tudo passarem, Senhor, os Teus princípios para a sua vida. E, ó Deus, já pedimos a Tua bênção para a vida do Moisés e agradecemos-Te por ela, Senhor, por tudo o que ele tem sido e por tudo aquilo que ele vai ser. Nós Te louvamos e Te adoramos de todo o coração. Amém. 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 Podem sentar. Agora só tenho aqui uma coisa para vocês assinarem, está bem? É os... Miriam tem a caneta. É os padrinhos e os pais, está bem? Daqui a pouco vai ser o Moisés aqui a tocar viola ao pé do pai. Não é? Agora podes segurar o Moisés. Agora falto eu também. Ok, pai, está aqui. Podemos dar uma salva de palmas a eles. Ok. Podem sentar e a igreja temos uma grande responsabilidade, não é? Amém? Temos ali a Eli, que vem a seguir, não é? Não é hoje, não é? É? E depois o Davi, não é? E depois o Davi mais tarde, não é? Mas sabem, vamos terminar o nosso culto louvando ao Senhor. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Sabem, queria frisar, queria marcar. Sabem, desde o princípio de dezembro, nós temos vindo a falar sobre o propósito e a visão que o Senhor nos está a dar como igreja para o próximo ano e para os próximos anos, não só para o próximo ano de 2022. Cada cristão discípulo. Hã? Cada cristão. Os visitantes ainda não ouviram, pois não? Discípulo. Cada cristão, um discípulo. Amém? É essa a visão, é esse o propósito que Deus nos tem dado para o ano 2022. Cada cristão, um discípulo. Amém, de igreja? Cada cristão, um discípulo. Então no próximo domingo vamos estar aqui, vai ser o primeiro culto do ano. Vamos tomar a ceia juntos. Vai ser uma bênção. Por favor, apoiem-me, não é? Vai ser uma bênção. Assim já estou mais animado, não é? Vai ser uma bênção, vai ser um tempo incrível na presença de Deus. E vamos começar em grande. Amém? Sabem, alguns nós só nos vamos ver no próximo ano. 2022. Uma semana abençoada. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Que, sabem, que o ano 2022, como o pastor Miguel já disse, seja um ano de expectativa daquilo que Deus vai fazer. Porque Deus tem muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Tem muito mais do que aquilo que nós pensamos. Tem muito mais do que aquilo que nós sonhamos. Tem muito mais do que aquilo que nós planeamos. Então, devemos estar centrados na vontade dEle. Amém, de igreja? Vamos botar as nossas mãos. Senhor, obrigado por este tempo que nós tivemos na Tua presença, Senhor. Obrigado pelo louvor. Obrigado pela palavra. Obrigado por este tempo de apresentação do Moisés, Senhor. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida neste lugar, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor. Abençoa as suas vidas, Senhor. Pai Santo, ó Deus, consola aqueles que Tu tens que consolar, Senhor. Traz alegria, traz, ó Deus, do Teu amor, Senhor. Traz da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Aqueles que estão doentes, obrigado, porque pelas Tuas pisaduras nós já fomos curados, Senhor. E Pai Santo, dá-nos uma semana abençoada. E Pai Santo, que a palavra que sair da nossa boca seja a palavra de bênção. Seja a palavra, Senhor, de cura, de salvação, Senhor. Para que os outros possam ser tocados. Para que os outros possam ser, ó Deus, influenciados por aquilo que mora em nós, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que habita no nosso espírito, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai Santo, que os Teus anjos se acampem ao redor das nossas vidas, Senhor, e nos protejam durante esta semana, Senhor, e nos guardem e nos livrem de todo o mal, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa a Tua igreja, Senhor. E Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, porque Tu nos deste o melhor presente, Senhor, que é a vida do Teu Filho Jesus, Senhor, que veio morrer em nosso lugar, Senhor. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Uma semana abençoada.